Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar sobre a data FIFA. Estamos naquela semana de futebol de clubes, dá uma parada em todo mundo aqui também no Brasil, onde vamos falar sobre futebol de seleções. Então vou aqui trazer para vocês as principais atrações dessa semana de data FIFA. Então já peço você dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, já estou com a minha colinha pronta com tudo que eu tenho para falar aqui. Bora começar justamente pelo nosso continente, pela Conmebol, pois temos as rodadas 9 e 10 das eliminatórias da América do Sul, o final do primeiro turno e o início do segundo turno dela. Já estamos chegando na metade das eliminatórias, onde numa rodada importante também vai ter confrontos diretos. Se a gente tem, por exemplo, Argentina, Uruguai e Colômbia já despontando e podendo se aproximar ainda mais da vaga para a Copa, tem um grupo aqui de seleções próximas, separadas por poucos pontos, onde cada jogo é muito importante. Entre elas está o Brasil que entra em campo nessa data FIFA para enfrentar o Chile na primeira quinta-feira, lá em Santiago, e depois recebe a seleção peruana na terça. Outros jogos também interessantes que vale a pena acompanhar. Primeiro, Bolívia e Colômbia. Bolívia jogando em El Alto. Bolívia venceu as duas partidas na última data FIFA e se conseguir mais um resultado bom jogando em El Alto, entra ainda mais seriamente na briga por vaga na Copa. Vale destacar também confrontos diretos, né, entre as seleções que estão nesse bolo ali das últimas vagas diretas, repescagem, etc. Você tem Equador e Paraguai, você tem também Paraguai e Venezuela, dois jogos importantes para a tabela das eliminatórias. Essas brigas pelas últimas vagas, já que Uruguai, Colômbia e Argentina estão numa situação mais tranquila. Temos também a rodada 3 e 4 das eliminatórias da Copa das Nações Africanas, né? As eliminatórias vão selecionar os classificados para a disputa da Copa Africana de Nações, que vai ser sediada no Marrocos. A situação que vale mais a pena ficar de olho aqui é a da seleção de Gana. Por as duas primeiras rodadas, os ganeses, que são uma das seleções mais tradicionais do continente africano, não venceram os seus jogos, ou seja, entram muito pressionados para vencer. E é uma seleção que tem uns bons jogadores, tem bons nomes, etc., mas não consegue decolar no coletivo e entra pressionada nesta data FIFA. Importante falar sobre a UEFA. Nós temos as rodadas 3 e 4 também da fase de grupos da Nation League e da UEFA, onde já vamos ter um pouco mais algumas definições. Seleções vão ficar mais próximas da classificação, do mata-mata, outras que vão estar ainda mais ameaçadas pelo risco de rebaixamento. E temos aqui pelo menos dois jogos bem interessantes na Liga A, falando de Bélgica e França, um jogo na casa da Bélgica, e também vamos ter uma Alemanha e Holanda na casa da Alemanha. São os dois grandes jogos no nível técnico, expectativa de jogadores, etc., dessa data FIFA na Europa. Claro que você também está nas ligas menores, sempre muitos destaques alternativos. San Marino, na última data FIFA, ganhou seu primeiro jogo, agora enfrenta fora de casa de Gibraltar, é um grande destaque alternativo dessa data FIFA no continente europeu. Continuando, já falamos de Europa, já falamos de África, da América do Sul, bora para a Ásia, que aí é eliminatórias para a Copa do Mundo. A Ásia está na sua fase final, onde já vai definir os classificados, lembrando que são 18 seleções divididas em 3 grupos de 6 cada, onde os dois primeiros de cada grupo avançam diretamente para a Copa, e depois os terceiro e quarto de cada grupo vai para uma segunda fase de repescagem. Se tem uma coisa que as eliminatórias da Ásia têm de sobra é fase, é interminável, e mais na rodada 3 e 4, lembrando que são jogos de ida e volta de cada grupo, ou seja, são 10 jogos totais, então cada jogo importa bastante, é uma competição de tiro curto assim. E tem vários jogos interessantes nessa data FIFA, nesse sentido, para confrontos diretos, tanto pensando em vaga direta, quanto em vagas ali de repescagem. Você tem, por exemplo, no grupo A, você tem Uzbequistão e Irã, hoje são os dois líderes do grupo. Na outra rodada, você tem o Irã enfrentando o Catar, que é o atual bicampeão asiático, também confronto direto por vaga. No grupo B, você tem, por exemplo, Jordânia e Coreia do Sul se enfrentando, duas seleções que brigam também por vaga direta em Copa. E o grupo C, o grupo de Japão, Arábia Saudita e Austrália, você tem uma data FIFA cheia, até pelos resultados, tropeço de Arábia Saudita e Austrália nas primeiras rodadas. Você tem, por exemplo, a Arábia Saudita e Bahrein, um jogo importante, pensando em classificação. E você tem o Japão, que individualmente é a grande seleção da Ásia no momento, e que nas duas primeiras rodadas fez duas goleadas, tanto na China quanto no Bahrein. E tem dois grandes jogos, né? O Japão enfrenta a Arábia Saudita fora de casa primeiro, e depois enfrentar a Austrália em casa. A Austrália está muito pressionada, pois não venceu nas duas primeiras rodadas, empatou tanto em casa quanto fora, contra a Bahrein e Indonésia, e é uma seleção que precisa muito de resultados, enquanto que o Japão vai ter dois grandes testes, né? Vai mostrar ainda mais a sua força em comparação aos seus rivais do continente asiático. Agora nós vamos realmente para a parte, que é a parte preferida, que é a parte cada vez mais alternativa. Iniciando pela CONCACAF, temos também, adivinha, rodada 3 e 4 da Liga das Nações da CONCACAF,
que nessa primeira fase não tem as grandes seleções do continente, por exemplo, Estados Unidos, México, Canadá e Panamá, entram direto no mata-mata, então você tem as fases classificatórias, você tem as ligas menores, mas na Liga A você tem as fases dos dois grupos ali, 6 seleções cada, onde só os dois primeiros vão avançar esse mata-mata, onde já tem as 4 principais seleções esperando por eles lá. E você tem a rodada 3 e 4, os dois jogos mais importantes. No primeiro, no grupo A, você tem Costa Rica e Guatemala, que são os dois líderes da chave. E no outro grupo, você tem Jamaica e Honduras, são duas equipes que estão brigando ali pelo topo da tabela junto com a Nicarágua. Então, são os dois principais jogos, né, na CONCACAF nessa data FIFA. Sem contar que a CONCACAF é sempre um ar de histórias alternativas, especialmente na Nations League, especialmente nos jogos das ligas menores, nas ilhas pequenas da CONCACAF. Você sempre tem alguma história muito legal surgindo por aí, alguma seleção conquistando uma vitória improvável, etc. Para quem gosta de futebol alternativo como eu, na Nations League da CONCACAF é sempre um prato cheio de grandes histórias. E finalizar com aquele que de fato é a grande história na data FIFA, nada de seleção brasileira, de eliminatórias para sul-americanas, nada de grandes seleções europeias. Temos que falar que o grande momento dessa data FIFA é o início das eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo. É sensacional, são 8 seleções. Nós tivemos na última data FIFA a fase preliminar, um torneiozinho de mata-mata entre 4 seleções, onde a Samoa foi campeã e avançou para essa fase de grupos, onde agora temos 8 seleções divididas em 2 grupos de 4 seleções cada. São 3 rodadas apenas, nem ida e volta, só ida. Tem a primeira rodada acontecendo nessa data FIFA, no dia 10, e na data FIFA de novembro, que é a última do ano. Aí tem tanto a segunda quanto a terceira rodada. E na data FIFA de março de 2025, nós temos ali a semifinal e a final das eliminatórias da Oceania. Por que elas são mais importantes dessa vez? Porque pela primeira vez a Oceania vai ter uma vaga direta na Copa do Mundo. Ou seja, quem for campeã deste torneio, dessas eliminatórias, ganhar uma vaga direta. A gente sabe que a Nova Zelândia é super favorita para isso. Mas o que for ficar em segundo vai para a repescagem. Vai ter ainda, a gente vai ter alguma seleção muito alternativa, muito aleatória, pelo menos com chance de chegar a uma Copa do Mundo, mas quem sabe que é muito improvável, indo mesmo pela repescagem. Passando pelos grupos, no grupo A nós temos a gloriosa Nova Caledônia, ao lado de Papua Nova Guiné, Ilha Salomão e das Ilhas Fiji. E o grupo B, esse é o grupo da morte, das eliminatórias da Oceania, pois você tem a Nova Zelândia, que é a grande seleção do continente, ainda mais depois da saída da Austrália, indo para a Ásia em 2006, e com a companhia do Tahiti, que já foi campeão, já disputou Copas das Confederações aqui no Brasil, da seleção de Vanuatu, que é a atual vice-campeã da Oceania, perdendo a final para a Nova Zelândia, e também da gloriosa Samoa, que veio da fase preliminar, onde tinha companhia de grandes seleções como Tonga, como Samoa Americana e Ilhas Cook. É incrível, a eliminatórias da Oceania é sempre algo especial. Mas é isso, pessoal. Esses são os destaques da data FIFA. Tem futebol pelos 4 cantos do mundo, desde grandes jogos na Europa, com grandes jogadores, aqui na América do Sul também, desde histórias muito alternativas, como na CONCACAF, como na Oceania. A data FIFA é sensacional, muitas histórias vão ser contadas, como sempre, e tem para todos os gostos. Deixe aí nos comentários se tem alguma coisa que te chamou mais atenção, que você está esperando, expectativas sobre o jogo do Brasil, etc. Isso passa nos comentários, é livre. E não se esqueça também de dar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.